Finalmente chegou a hora de ler a mensagem inédita de Jesus. Inédita. Algo assim que jamais se imaginou. Dito pelas palavras dele. Gente, sabe assim, abriu a cortina de tal maneira que temos que dar graças a Deus. Vejam o que ele fala e nos faz entender palavras escritas há 2000 anos e que estavam herméticas, fechadas num bloco sólido. E ele faz ver que essas mesmas palavras têm um sentido maior. E eu intitulei, era o dia do julgamento. E eu ainda acrescentei, no que virá agora. Nós teremos esse julgamento agora. Depois do aviso, depois do milagre, e depois do castigo, das tribulações, virá o julgamento. A seleção, como Jesus falou. Respirar fundo. Esta ira das nações, Segunda Guerra Mundial. Esta ira das nações, Japão, Estados Unidos, Alemanha, sei lá, é o sinal de alerta da minha ira. Foi só um alerta. Na década de 40, só um alerta. Por quê? Assim vai acontecer. A ira, a minha ira, acontecerá. É uma hora dolorosa, mas inevitável, porque tudo deve acontecer. Todo bem e todo mal, tudo tem que acontecer. Antes que chegue a minha hora. Então, direi, basta. Aí, luzes. Parece que essa palavra cintilou na minha alma. Virei como juiz e rei para, preste atenção, assumir o governo da terra. Para assumir, virei como um juiz e rei para assumir o governo da terra. Jesus virá espiritualmente, não aquela glória que vai aparecer no último dia. Não, virei como juiz e rei para assumir o governo da terra. Quer dizer que a terra continuará. Senão não assumiria o governo da terra. E julgar
os pecados e méritos da humanidade. Quando se lê no livro de João, a hora de julgar os vivos e mortos, pensais que se referem aos que séculos atrás passaram para as outras esferas do mistério. Aqueles que morreram séculos atrás, julgar os vivos e os mortos. Gente, palavras de Jesus. Morte significa migração da alma para outras zonas diferentes da Terra. Morte significa migração da alma para outras zonas diferentes da Terra. Mas há um sentido mais amplo nas palavras de João. Os mortos de quem fala ele podem estar vivos, segundo a carne, mas na realidade estão mortos. Já fizeram a opção. Estarão cada vez mais mortos depois de toda a revelação do aviso. Estarão enterrados, longe. Estão mortos. Olha aqui. São os grandes mortos, porque nenhuma ressurreição está reservada a eles. Nenhuma ressurreição estará reservada a eles. Mortos para Deus. Nunca terão o bem de possuir a vida. Ou seja, Deus. Porque Deus é vida eterna. Nunca terão o bem de possuir a vida. São os grandes mortos, porque nenhuma ressurreição está reservada a eles. Vocês estão entendendo? Jesus virá agora, na nossa época, a fazer essa seleção dos vivos e dos mortos. Os que estão mortos, e podem estar vivos segundo a carne, mas na realidade estão mortos. Se condenaram, optaram pelo mal. Estão endemoniados. Fazem parte do reino de Satanás. Estão mortos. Da mesma forma, achei lindo isso, da mesma forma, os profetas, servos e santos, de quem fala João, tem um significado mais amplo. Esses 3 títulos aludem a todas as criaturas que puderam viver no Espírito, em Deus. Quantas velhinhas humildes, quantos meninos pobres, quantos homens simples e incultos, quantas mulheres analfabetas,
desconhecida das multidões, estão incluídas nessas palavras: profeta, servos, santos. Ai, que lindo, meu Deus! Se o mundo os conhecesse, ririam deles, caçoariam deles. Mas eu vos digo, um desses pobres, segundo a carne, é mais profeta, servo e santo meu, que um dos eruditos, o erudito orgulhoso, um grande farfalhão, ou até um ministro meu, que não vivem de acordo com a minha palavra, nem fazem a minha vontade com fé inabalável, caridade e esperança. Um desses pobres segundo a carne é mais profeta, servo e santo meu que um erudito orgulhoso, um grande fanfarrão ou até um ministro meu. Aos meus bem-aventurados, na hora da minha vinda, como rei e juiz, a estes meu sorriso iluminará um sol 7 vezes maior que o sol comum, e meus céus brilharão com eles, enquanto coros de anjos cantam meus louvores e louvores dos meus servos. O sol brilhará 7 vezes mais. Os céus brilharão. Naquela hora, proclamarei ao mundo estúpido e cego as virtudes dos meus servos. As virtudes que os tornam meus filhos amados. Que coisa linda. Mas os que não são filhos. Especialmente aqueles que levaram a terra e os fracos à sua ruína. Meu olhar será um relâmpago que os lançará na maldição. Relâmpago que corre do Oriente e do Ocidente. Os que se tornaram escravos e administradores do mal serão para sempre amaldiçoados. Jesus. O que dizer disso? Você alguma vez ouviu isso? Esse sentido mais amplo que João escreveu? O julgamento dos vivos e dos mortos? Alguma vez você ouviu isso? Nunca ninguém ouviu. Nunca. Então esta vinda é verdadeira, esta vinda é real.
Ele virá como juiz e rei. Entenderam? Não é no final do mundo, quando não houver mais planeta Terra. Não, ele virá agora, em espírito. Daí, a enorme confusão das outras religiões que dizem que Jesus vai voltar agora, para julgar os vivos e os mortos e acabar o mundo. Ele virá agora julgar os vivos e mortos, os grandes mortos, mas, como diz no começo, virei como juiz e rei para assumir o governo da terra. Implantar o seu reino aqui. Governar essa terra e julgar os pecados e méritos da humanidade. Gente, isso tem que ficar gravado na cabeça. A vinda de Cristo, ela é tão importante como se fosse o final do mundo. Como se fosse o final do mundo. Por quê? Porque haverá separação dos mortos, dos vivos. É uma coisa tremenda. Por quê? Em sua misericórdia, Deus vai mandar primeiro o aviso com a iluminação de Pentecostes. Não vai ter mais dúvida, não vai ter, eu não sabia quem é Deus. Não. Todos saberão a verdade. Todos. Inclusive aqueles que estão fazendo sacrifícios para Satanás. Depois virá um milagre para confirmar o aviso. O aviso durará 15 minutos e será em lugares específicos. Ai, meu Deus. Aviso é global. É global. Quem durará é um milagre. 15 minutos. O aviso é global. É para toda a humanidade, todo o globo terrestre, para todos os seres vivos. O sinal, o aviso. Ninguém fica de fora. Ninguém vai dizer, não, eu não sabia. Vai saber, todo mundo. Depois tem a confirmação do milagre. Filmado, fotografado, só não pode tocar. Mas, enfim, de uma matéria incorpórea, uma matéria sobrenatural, que não existe no universo. Para quem duvidou do aviso, quem disse que foi uma alucinação dos neurônios que entrou em parafuso, a ciência vai tentar, de toda maneira, dizer que foi radiação, não sei do que, dar explicação ao sinal sobrenatural. O milagre
não vai ter como explicar. Vão tentar de todas as maneiras, mas a matéria não é terrena, é divina. Depois vem toda a tribulação, que vai dar tempo para todo mundo parar para pensar, meu Deus, o que eles estão fazendo? Olha o reino de Satanás atuando. Vai se lembrar do aviso, vai se lembrar da iluminação, vai ter chance de se arrepender, de mudar de lado. Mas tem uns que já morreram, estão mortos. Então Deus vem como juiz e rei para assumir o governo da terra durante 1000 anos. É um número hipotético, não se sabe quanto é 1000 anos que foi escrito no Apocalipse. Pode ser muito mais, pode ser muito menos, não sabemos. É um longo período. Quando se lê no livro de João, os mortos de quem fala podem estar vivos, segundo a carne. Jesus vem julgar esses mortos em carnes vivas, grandes mortos. Nunca terão o bem de possuir a vida, ou seja, Deus. Porque Deus é vida eterna. Naquela hora, proclamarei ao mundo estúpido e cego, nessa vinda, as virtudes dos meus servos, quem realmente o serviu, e não porque colocou um anel no dedo e tem um diploma de teologia. Não, quem foram os verdadeiros servos? Proclamarei ao mundo estúpido e cego as virtudes dos meus servos, virtudes que os tornaram filhos, meus filhos amados. Mas os que não são, principalmente os que levaram outros, meu olhar será um relâmpago que os lançará na maldição. Vocês estão percebendo a bondade de Deus de explicar tudo isso? Se os evangélicos afirmam que Jesus vai voltar, em parte eles têm razão, mas ele vai vir só para assumir o governo da terra, e não para acabar com a terra. Ele vem para implantar o reino dele, dando todas as chances de salvação à humanidade. Ninguém será enganado. Ninguém mais será enganado. Ninguém mais. Se você está numa seita ou numa religião errada, num esoterismo errado, você vai ter a chance de ver a verdade e optar.
Ah, não, eu acredito aqui. Deus misericordioso. É extraordinariamente misericordioso. Mas está lidando com forças tremendas. E apesar de misericordioso, a sua bondade é inteligente. Achei bonito isso. Não é tonta. Ninguém vai enganar Deus escondendo a sua vida, seu passado, seus vícios, seus erros e pecados. Glória a Deus. Viva a Mãe. O extraordinário, sabe o que é? É que ele revelou coisas inéditas. Inéditas. Nunca ninguém falou isso. Mas deixou a cerejinha do bolo escondida. E deu para mim. Que é a presença de Maria. Quem vai aparecer é ela. Oh, glória. Bendito seja Deus. Que isso possa chegar nos confins do mundo. Beijo a todos. E vamos em frente, porque tem muita coisa ainda que eu não li. Meditei, repisei, porque tem que vir com essa certeza absoluta no coração, assim como eu tenho para falar. Algo totalmente inusitado. Jesus virá como rei e juiz. Agora. Para que o mundo seja governado por ele. Beijo a todos. Fiquem em paz. Tchau.